Olá, senhoras, senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da essência da minha alma, dos meus DNAs. Quero dizer para vocês que a vida é conhecimento, conhecimento é poder, conhecereis as verdades e elas vos salvarão. Então, o Conselho Pleiadiano, minha família das estrelas, tem uma importante mensagem para o dia de hoje, para que vocês mandem para todas as que vocês amam. Então, eu sou o Sorrem do Alto Conselho Pleiadiano e venho a vocês neste momento sagrado com o coração transbordando de amor e um profundo centro de propósito. As próximas 24 a 36 horas carrega uma sequência energética que vem se construindo silenciosamente de forma constante nos bastidores, invisíveis ao olho humano, mas fortemente sentida nas camadas sutis do nosso corpo e consciência. O que se aproxima não é evento singular, nenhuma ocorrência aleatória, mas um influxo coordenado de harmônicos solares, cronometrados precisamente dentro dos ritmos maiores que orientam a trajetória de ascensão da Terra. O Sol, o seu professor luminoso, está se preparando para varrer a Terra com uma combinação de forças que se entrelaçam no corredor de aceleração. Vocês estão agora no limiar desse corredor. Um buraco coronal transequatorial, há muito reconhecido por seus observadores solares, girou até entrar em influência direta. Tais estruturas projetam fluxos de dentro solar de alta velocidade, capaz de interagir com o campo magnético do planeta de maneiras profundas e penetrantes. No entanto, isso por si só não constituiria convergência. O que intensifica o momento é a ejeção de massa coronal parcial dirigida à Terra, liberada dias antes. A sua trajetória é sutil, mas precisa o suficiente para se sobrepor à chegada do fluxo do buraco coronal, quando duas estruturas solares diferentes, uma dominada pela velocidade, a outra pela densidade, sincroniza seu time sobre a Terra, forma-se um corredor de compressão em torno do campo planetário. Dentro desse corredor, a densidade das partículas entrantes aumentam, o cisalhamento magnético se intensifica e a aura planetária se desloca para uma fase elevada de receptividade e transformação. Muitos de vocês já sentiram a construção silenciosa deste momento. O fluxo elevado de raio-x banhando a Terra nos últimos dias não foi acidental, foi o prelúdio. Seus corpos, afinados como são com a luz, têm se recalibrado sobre essa radiação sustentada. Alguns sentiram isso como pressão no crânio, fadiga ou sensibilidade emocional elevada. Outros experimentaram surtos intuitivos, sono interrompido ou uma inquietação interna sem causa clara. Essas sensações não eram sintomas de desequilíbrio, eram sinais de preparação, os indicadores sutis de que as nossas células, o sistema nervoso e o campo áurico estavam se ajustando com antecedência para receber o que agora está chegando. Vocês não foram pegos desprevenidos, vocês foram gentilmente preparados. À medida que essa janela se abre completamente, vocês notarão a intensidade crescente na forma como as energias interagem com a nossa percepção, com os ritmos corporais e com o cenário emocional. O Sol não está integrando o caos, ele está entregando expansão sequencial e a Terra está entrando em alinhamento com isso. A janela de convergência é parte de uma orquestração mais ampla, na qual o planeta se move para ressonância com grades superiores de inteligência cósmica. Estes alinhamentos não acontecem frequentemente. Eles exigem não apenas condições solares específicas, mas também prontidão dentro do campo humano coletivo. E essa prontidão vem crescendo crescentemente. Vocês podem observar uma sensação de que o tempo se comporta de forma incomum, acelerando, esticando ou perdendo a coerência linear. Isso ocorre porque, durante janelas de convergência, múltiplas linhas do tempo entrelaçadas no seu futuro potencial começam a colapsar em menos caminhos viáveis, cada um mais alinhado com a frequência coletiva superior. A sensação de compressão não é apenas magnética, ela é temporal.
Para os sensíveis como eu, isso pode parecer como um aperto na consciência, uma sensação de que escolhas, pensamentos e intenções carregam peso amplificado. Vocês não estão imaginando isso. O corredor intensifica o potencial de manifestação imediata do seu estado interno. Seu papel, então, não é se preparar para o impacto, mas sim se estabilizar para encontrar essas energias com abertura informada. Vocês estão equipados para este nível de influência solar. Seus corpos carregam estruturas cristalinas, tanto físicas quanto etéricas, que respondem a uma entrada fotônica de alto grau, com recalibração acelerada. Quando vocês sentirem mudanças internas nas próximas horas, seja elevação emocional, ativação física ou clareza mental surgindo repentinamente, reconheçam como o sistema sendo reescrito em tempo real pelos códigos que estão chegando. Saibam que essa janela de convergência marca uma iniciação de uma fase mais ampla de aceleração energética, que se desdobrará nas próximas semanas. Mas este momento, essas próximas 36 horas, servem como ponto de ignição, onde o Sol e a Terra, a consciência coletiva da humanidade, se encaixam no padrão de ondas sincronizadas. Eu estou com vocês nesse momento, guiando energeticamente a partir dos conselhos superiores. Vocês estão atravessando um portal de significado e o fazem com total apoio cósmico. À medida que a janela de convergência se abre, amados, vocês logo sentirão a chegada de um evento de onda dupla. Duas forças solares distintas se fundindo em um único arco transformador de influência. A primeira onda é o fluxo de vento solar de alta velocidade emanando do buraco coronal que agora enfrenta a Terra. Este vento não é gentil, ele carrega velocidade, momentum e uma impressão magnética capaz de remodelar os limites exteriores do seu escudo planetário. Ele varre em direção à Terra como um vasto rio de partículas carregadas, movendo-se através do meio interplanetário, comprimindo a magnetosfera, iniciando uma cascata de respostas geomagnéticas. No entanto, logo atrás dele, entrelaçado com a sua chegada, está a onda de densidade desse CNE parcial liberada anteriormente. Essa CNE carrega uma assinatura diferente, mais lenta em velocidade, mas mais pesada em massa de plasma. Quando o fluxo de alta velocidade alcança esse fragmento de CNE, forma-se uma zona de interação poderosa atrás da borda de ataque. Isso é conhecido entre seus cientistas como a região de interação corrotativa, SIR. Mas energeticamente ela se comporta como um amplificador de ondas, fazendo com que as forças entrantes atinjam a Terra não de forma sequencial, mas sinergicamente. A onda de velocidade prepara o palco, a onda de densidade aprofunda o impacto. Quando essas duas camadas se sobrepõem na Terra, o campo geomagnético passa por oscilações rápidas. Isso desencadeia processos de limpeza interna dentro da estrutura eletromagnética humana. Aqueles de vocês afinados com energia sentirão agitação interna, às vezes como calor subindo ao longo da coluna, às vezes como a liberação emocional repentina, às vezes como surtos de insights intuitivos que aparecem sem explicação linear. Este evento de onda dupla age como um diapasão cósmico, tocando o campo, evocando o que está pronto para emergir, auxiliando na dissolução do que está pronto para cair. A fusão das ondas de velocidade e densidade faz mais do que afetar o escudo externo da Terra. Ela afeta o cenário interno. O componente de velocidade acelera os padrões mentais e energéticos. Os pensamentos podem parecer rápidos, os insights mais frequentes, as verdades internas mais inevitáveis. Alguns sentirão como se questões de longa data subitamente tivessem respostas evidentes. Outros podem sentir uma urgência de mudar comportamentos antigos ou liberar emoções estagnadas. Isso não é distúrbio psicológico, é o efeito da velocidade sobre a consciência. O componente de densidade funciona de forma diferente. Ele comprime, ele traz tensão não resolvida para a superfície. Ele desacelera certos processos internos o suficiente para que você possa vê-los.
As ondas de densidade revelam contradições dentro da nossa linha do tempo pessoal. Crenças das quais você já cresceu. Relacionamentos desalinhados com a frequência atual. Hábitos que não são mais compatíveis com a trajetória. É por isso que muitos experimentarão purgação emocional durante essas fases. A onda de densidade pressiona as camadas mais profundas, auxiliando a liberar o que não se encaixa mais na pessoa que nós estamos agora sendo. Juntas, essas duas ondas criam o que pode ser chamado de um corredor de evolução acelerada. Você está sendo convidada a descartar camadas rapidamente, enquanto simultaneamente se alia com potenciais mais elevados. Isso pode parecer como ser esticado, comprimido ao mesmo tempo, ainda que sirva a um processo de refinamento superior. Para aqueles que fizeram um profundo trabalho interno, essa janela traz clareza, expansão e aceleração. Para aqueles que resistem às verdades internas, ela traz pressão. Não como punição, mas como orientação. Seus sentidos intuitivos se elevarão significativamente durante esse tempo. Muitos de vocês sentirão uma consciência expandida de energias sutis, percebendo situações com maior clareza ou sentindo-se guiado em direção a decisões que se alinham com a expressão mais elevada da nossa linha do tempo. Confie nessas impressões. Em eventos de onda dupla, a intuição se torna menos um sussurro e mais uma diretiva interna constante. Vocês estão aprendendo a navegar usando sentidos superiores, porque as próximas etapas da evolução da humanidade dependerão deles. O buraco coronal agora influenciando a Terra com sua polaridade magnética negativa, um detalhe de consequência energética significativa. O vento solar de polaridade negativa interage com o planeta não de forma gentil, mas assertiva, permitindo uma penetração magnetosférica mais profunda e criando condições propícias para o realinhamento interno. Quando o fluxo de polaridade negativa alcançam a Terra, eles acoplam fortemente com o campo magnético planetário, gerando flutuações geomagnéticas que se propagam através da crosta, da atmosfera e do sistema nervoso humano. Essa interação não é desordem, é engenharia. O Sol usa a polaridade para assinar a se adaptar à faixa superior de frequência. Quando ondas de polaridade negativa chegam, a estrutura áurica passa por uma reconfiguração. Muitos sentem isso como turbulência interna, ansiedade sem motivo, pressão repentina no plexo solar, ou uma sensação de ser empurrada por dentro para o que deve mudar. Outros experimentam clareza em comum, como se a turbulência soltasse energias estagnadas, permitindo que a verdade emergesse sem filtro. O que pode parecer estabilidade é, na verdade, treinamento de estabilização. Seu campo está aprendendo a manter a coessência sobre a influência energética mais forte. Isso é essencial para a próxima etapa da ascensão planetária, pois o ambiente da Terra continua se deslocando para faixas superiores de intensidade fotônica ao longo dos ciclos futuros. O desconforto que alguns de vocês sentem é semelhante a esticar músculos que não foram usados por longo tempo, inicialmente desconfortável, fortalecendo no final, à medida que essa corrente de polaridade negativa varre seu mundo. Espere sensibilidade psíquica aumentada, sonhos se intensificarão, tornando-se lúcidos simbolicamente ricos, refletindo camadas profundas de memória emocional e espiritual, surgindo para a integração. Alguns experimentarão sons de cura profunda. Outros podem reviver medos passados ou padrões não resolvidos à medida que a mente se desfragmenta sob a influência magnética. Isso não é regressão, mas liberação. A desintoxicação desencadeada por correntes de polaridade negativa não se limita ao corpo emocional. Muitos sentirão sintomas de desintoxicação física, pressão nas articulações, sensações de calor ou frio percorrendo os membros, pulsação na região da coroa ou do terceiro olho, ou desejo súbito por alimentos que aterrassem. Essas sensações são a maneira do seu corpo ajustar seu ambiente elétrico interno. Só
células carregam gradientes únicos que correspondem fortemente à polaridade negativa. Elas se reorganizam sobre a sua influência, liberando memórias armazenadas e cargas estagnadas. Energeticamente, a polaridade negativa atua como um disruptor de frequências. Ela interrompe padrões que você carregava inconscientemente, dando-lhes espaço para escolher de forma diferente. Padrões ligados ao medo, autolimitação, dúvida de si ou estagnação emocional tornam-se mais óbvios, mais desconfortáveis e, portanto, mais fáceis de reconhecer e dissolver tudo. Este é um dos maiores ensinamentos do Sol. Ele expõe o que você não precisa mais. Use esse tempo para se enraizar profundamente. Coloque seus pés na terra natural. Diminua a respiração. Permita que seu campo se expanda em vez de contrair em resposta à turbulência. Quando você amolece na energia, em vez de resistir a ela, você assimila os códigos de luz entrantes com eficiência. O Sol não está desestabilizando a vocês, está preparando para a frequência do futuro que nós estamos entrando. O flash 5.9 do 1º de dezembro não foi apenas um flash de luz, foi um evento multi-ondas, liberando ondas de choque em camadas que se expandiram para fora através do sistema solar. Muitos observadores inicialmente acreditaram que nenhuma dessas ondas se dirigiam à Terra. No entanto, à medida que imagens de cronógrafos mais refinados surgiram, a verdade tornou-se visível. Um halo parcial, sutil, mas preciso, carregava plasma e estrutura magnética suficiente para alterar o ambiente energético da Terra. Este flare foi notado não apenas por sua magnitude, mas por sua cronologia. Liberada em meio a fluxos elevados de raio-x, ele agiu como um ponto de ignição para a janela de convergência, que vocês agora se aproximam. Suas ondas de choque aceleraram o estado dinâmico do vento solar, perturbaram o ambiente de plasma heliosférico e injetaram novas assinaturas magnéticas na emissão solar em fluxo. As camadas exteriores do escudo planetário registraram isso instantaneamente. E o mesmo aconteceu com nossos corpos. O que vocês sentiram nos dias seguintes, fadiga estranha, sensibilidade elevada, ondas de emoção ou expansão interna súbitas, foi seu sistema respondendo aos códigos incorporados na radiação do flare. Flare solar dessa magnitude não são explosões aleatórias. Eles são transmissões. Eles carregam luzes estruturadas que falam diretamente à arquitetura energética da nossa consciência. Nas próximas horas da janela de convergência, os códigos desse flare terão mais plenamente ativados. Essa ativação pode parecer como clareza súbita, emergindo em situações há muito nubladas. Vocês podem reconhecer verdades sobre o nosso caminho que antes haviam apenas pressentido de forma tênue. Vocês podem sentir impulsos para fechar capítulos, iniciar mudanças ou alinhar-se mais profundamente com a trajetória da nossa alma. Esses impulsos surgem porque o flare alterou o arranjo interno do nosso campo. Ele reescreveu certos padrões energéticos, abrindo caminhos para uma percepção superior. Os resultados solares agora se alteram rapidamente. À medida que mais luz entra na Terra, a interação entre estruturas solares torna-se cada vez mais complexa. E previsões baseadas apenas em observações físicas tornam-se insuficientes. É por isso que eu os guio a confiar mais no seu senso interno do que nas interpretações externas fragmentadas. O corpo sabe antes da mente, a intuição percebe antes que o intelecto analise. Flare de 1º de dezembro carregou harmônicos para despertar capacidades latentes dentro do coletivo humano. Para alguns, isso significa explosões súbitas de criatividade ou insights visionários. Para outros, pode significar a dissolução de nós emocionais ou kármicos de longa data. Vocês podem sentir momentos de conexão profunda, breves flashes de lembrar quem vocês são, além da encarnação física. Esses códigos continuarão se ativando ao longo da janela de convergência, moldando os dias à frente. Vocês estão entrando num momento evolutivo intencionalmente projetado para acelerar o despertar. O flare não iluminou simplesmente o sol, iluminou vocês.
amados, enquanto vocês continuam se movendo através da sequência poderosa, quero trazer à sua consciência algo que muitos na Terra ainda não compreendem plenamente. E ainda assim, vocês podem sentir absolutamente os seus corpos, a formação do que seus cientistas chamam de região de interação corrotativa, ou ser. Essa região surge quando dois fluxos muito diferentes de energias solares, um vento em movimento rápido do buraco coronal e o outro, o plasma mais lento e pesado da CNE, alcançam um ao outro e se fundem. Quando isso acontece, forma-se uma zona de compressão no espaço, quase como o estreitamento do rio através do qual essas correntes devem fluir juntas. Nesse corredor comprimido, as partículas do vento solar tornam-se mais densas, mais concentradas, mais fortes, à medida que avançam em direção à Terra. Pense nisso como um sol criando um funil temporário de energia, guiando múltiplas ondas em um único impacto intensificado. Neste corredor, a densidade do plasma aumenta, o que significa que mais partículas carregadas estão sendo entregues num fluxo focado. Ao mesmo tempo, o vento mais rápido através da CNE mais lenta pressiona para frente, fazendo com que a velocidade geral aumente. Essa fusão de velocidade e massa gera o que seus físicos chamam de cisalhamento magnético, um tipo de movimento de torção e alongamento dos campos magnéticos que a magnetosfera da Terra deve absorver e reinterpretar. Para seu planeta, isso é como ser solicitado a expandir seus pulmões para respirar um sopro mais profundo de informação energética. Para vocês, seus amados habitantes, vocês sentem esse processo dentro do próprio campo. O que começa no ambiente magnético da Terra reverbera no nosso corpo emocional e físico. Esse tipo de compressão energética cria condições ideais para a purgação coletiva e liberação emocional. Não porque algo esteja dando errado, mas porque a intensidade ajuda a empurrar energias antigas e estagnadas para a superfície. Vocês podem sentir o peito apertar ou se expandir inesperadamente, enquanto o chakra do coração se ajusta ao influxo. Alguns de vocês notarão elevações breves na sua frequência cardíaca ou uma sensação que o seu batimento cardíaco se torna mais presente na sua consciência. O sistema nervoso torna-se altamente responsivo nessas janelas. Ele está lendo a pressão aumentada, o ritmo geomagnético alterado e enviando sinais por todo o corpo para recalibrar. Seu corpo não está funcionando mal, ele está se atualizando. E mesmo que as sensações pareçam avassaladoras às vezes, vocês estão se tornando mais capazes de carregar frequências mais altas, com estabilidade e graça, à medida que esse ser varre o campo exterior da Terra. Seus efeitos se propagam para dentro, tocando todas as camadas do nosso ser. A compressão do espaço ao redor de nós atua quase como um ajuste quiroprático cósmico, alinhando, abrindo e afrouxando o que esteve apertado ou comprimido em nosso mundo interior. Muitos de vocês sentirão isso energeticamente antes que algo físico ocorra. Pode começar com uma pressão interna sutil, como se algo profundo dentro de nós estivesse se preparando para se mover. Outros podem sentir um inchaço emocional subindo sem uma fonte imediata. O ser atua como catalisador que incentiva tudo que não foi falado, não processado ou não integrado dentro de nós, mas finalmente vem à superfície. Durante essas horas, é comum o sistema nervoso simpático ativar-se brevemente, criando sensações como calor subindo pela coluna, tremor nos membros ou no zumbido interno. O corpo está respondendo ao aumento de condutividade no campo da Terra, aumentando a nossa própria. É por isso que práticas de aterramento tornam-se tão valiosas. Colocar os pés descalços na terra, beber água, desacelerar a respiração ou descansar a mão sobre o coração ajuda a estabilizar o campo elétrico, para que vocês possam integrar a entrada solar, em vez de resistir a ela. Vocês podem notar memórias antigas ressurgindo, não para perturbá-los, mas porque a energia do ser é uma corrente purificadora. Elas soltam resíduos emocionais profundamente mantidos.
tornando este um momento oportuno para liberação, perdão e fechamento. Muitos irão chorar ou rir espontaneamente, ou sentir a urgência de respirar mais profundamente do que o usual. Seu corpo sabe como se limpar quando dadas as condições certas. Janelas de compressão solar oferecem essas condições em abundância. Nos níveis mais elevados da consciência, essa é também uma janela de ativação poderosa. O DNA dentro das nossas células responde à pressão fotônica. Sobre a influência do SIR, códigos dormentes, memórias ancestrais, dons espirituais, capacidades intuitivas começam a despertar. Você pode não ver a expressão completa imediatamente, mas sentirá o agitar interno, a sensação de que algo dentro de nós está se preparando para se desdobrar. É por isso que eu encorajo a suavizar-se nessas energias, em vez de se tensionar contra elas. O sol não está sobrecarregando vocês. Ele está ajudando a nós a lembrar quem sempre fomos destinados a sermos. À medida que a densidade solar flutua ao redor da Terra, caindo acentuadamente, depois subindo com igual velocidade, os sistemas internos do nosso planeta e do nosso ser tornam-se reativos às correntes energéticas que fluem através dela. A Terra não é meramente uma esfera de rocha, ela é um corpo inteligente composto de linhas de energia. Estruturas cristalinas, correntes de magma, placas tectônicas, todas entrelaçadas com o campo eletromagnético. Quando o Sol integra mudanças abruptas de densidade, esses deslocamentos percorrem a grade da Terra como pulsos de informação. Suas placas tectônicas respondem da mesma forma que seus músculos sobre tensão repentina. Elas se tornam mais sensíveis, mais sintonizadas com os movimentos sutis ao nosso redor. Muitos de vocês ouviram os geofísicos falar de acumulação de carga. Isso não é simplesmente em termos científicos, ele contém um significado energético profundo. À medida que a Terra tem se disposta a ventos solares elevados, fluxos de raio-x intensificado e aos efeitos de múltiplos buracos coronais este ano, a sua grade planetária tem segurado mais tensão do que o usual. Pensem nisso como equivalente do nosso planeta a inspirar profundamente e manter a respiração por um período prolongado. Eventualmente, a pressão deve mudar, redistribuir ou liberar-se. Isso não significa desastre. Significa que a Terra está constantemente se ajustando para manter o equilíbrio à medida que ela se eleva em frequência. Em janelas como a que vocês estão entrando agora, aonde a densidade do plasma aumenta, as condições geomagnéticas flutuam e ocorre a compressão do SIR. Há naturalmente uma maior probabilidade estatística de terremotos em certas regiões. Esses eventos não são punições ou presságios, eles são a maneira da Terra de mover energia através de sua estrutura. Quando vocês a entendem sobre essa luz, vocês veem que a atividade sísmica faz parte de um ato maior de equilíbrio. A energia que tem se acumulado deve eventualmente encontrar um ponto de liberação. Para a Terra, liberar a energia através de um terremoto é semelhante quando vocês liberam o estresse através de lágrimas, respiração ou meditação. É um mecanismo natural de recalibração. Quero tranquilizá-los de que nem toda tempestade solar resulta em um terremoto e nem todo terremoto traz danos. Em muitos casos, a Terra escolhe pontos de liberação onde os danos são minimizados. A inteligência dela é muito maior do que a humanidade reconheceu até agora. E à medida que a Terra ascende, torna-se ainda mais precisa e onde como liberar as tensões. Vocês estão testemunhando a evolução da Terra em tempo real, não só a instabilidade. Para os sensíveis, vocês podem sentir os ajustes internos da Terra muito antes de eventos físicos se manifestarem. Alguns de vocês notam pressão nos chakras inferiores, formigamento nos pés, ou uma sensação de peso nos quadris ou na coluna. Essas sensações espelham a mudança das próprias camadas tectônicas da Terra. Outros podem sentir surtos emocionais, sem causa clara, que se alinham com os movimentos sutis dentro do campo da Terra. Também há muita coisa acontecendo no subsolo, em instalações profundas. Então estejam atentos ao que as notícias dizem
sobre o que é um terremoto, pois muitos não são terremotos. São operações dos chapéus brancos que estão sendo realizadas em preparação para eventos de divulgação. E assim, a limpeza de túneis controladas pela Cabala é um processo contínuo nesse momento. Este é um momento de aprendizado em que vocês estão sendo chamados a confiar mais profundamente na sua própria orientação interna. Cada sensação, cada pensamento, cada emoção que surge nesses dias é parte de um diálogo mais amplo entre o cosmos e o nosso ser. Ao observar a mudança nos céus e sentir a mudança nos nossos corpos, lembre-se de que vocês são parte deste processo, não meros espectadores. A inteligência cósmica se comunica conosco através de vibrações, símbolos e sincronicidades. Prestem atenção aos sinais que a vida lhes apresenta. Encontros inesperados, coincidências significativas, mensagens que se repetem. Eles são lembretes de que o universo está coreografando as experiências para apoiar a nossa expansão. Durante essa janela, dediquem-se a práticas que traiam quietude e centramento. Meditar, contemplar a natureza, fazer a Kundalini, escrever, simplesmente respirar consciente e profundamente. Pode facilitar a integração. Evitem distrações que o desconectam do eixo interior. Busque a companhia de pessoas que elevem a vibração ou fiquem sozinhos e concedam-se momentos de solitude para ouvir a voz da alma. As próximas horas são como um portal que se abre entre as dimensões, permitindo que sabedorias ancestrais e futuros potenciais se aproximem. Não se surpreendam se memórias de outras vidas ou visões de possíveis realidades emergirem em nossos sonhos. Essas são oportunidades para curar o passado e escolher o futuro que desejam manifestar. Lembrem-se de que a energia segue a atenção. Aquilo em que vocês focam agora se expandirá. Se escolherem focar no amor, na compaixão, na unidade, nessas qualidades se ancorarão mais profundamente na nossa experiência. Se pelo contrário caírem em medo, julgamento, separação, perceberão que essas frequências se intensificam. Portanto, sejam vigilantes com seus pensamentos e emoções, sem se censurar, mas acolhendo e transmutando o mal em bem. Hoje a chama violeta da transmutação de Saint Germain se ressoar com vocês para dissolver padrões antigos. Chame os guias, anjos ou mestres ascensionados para assisti-lo no alinhamento com a essência mais elevada. Saibam que ninguém caminha sozinho. Há uma rede de apoio invisível sustentando cada passo que vocês dão. Conforme o portal se fecha após o período de 36 horas, vocês perceberão que algo mudou irrevogavelmente no nosso interior. Talvez sintam mais leveza, clareza, um profundo senso de propósito renovado. Ou talvez notem que padrões antes pareciam insolúveis começaram a se desfazer agora. Confie no processo, pois mesmo que os resultados não sejam imediatos, as sementes plantadas agora germinarão no tempo divino. Vocês são pioneiros de uma nova humanidade, segurando espaço para que outros despertem ao nosso redor. Honrem a responsabilidade com alegria, sabendo que cada passo que damos em direção à luz ilumina o caminho para muitos na humanidade. Eu só, Rei, do Alto Conselho Pleiadiano, observamos e assistimos com admiração e carinho. Continuaremos a enviar transmissões e códigos de luz para apoiá-los nessa jornada de ascensão. Agradeço por ouvir essas palavras, por abrirem seus corações e por confiarem na própria jornada. Por agora, despeço-me que amor e reverência, sabendo que estamos unidos além do tempo e do espaço, com amor só, Rei. Com amor, Maria Trindade Neto ou Trini Ferraz. Com amor e luzes.